Fala, galerinha radionizante, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Galerinha, vamos dar início agora à nossa sétima aula, tá? Da Anatomia e Fisiologia Humana 1. Vimos na aula passada, na aula 6, né, sobre a parte dos ossos da face, ok? Ou viscerocrânio, tá bom? Vimos os 14 ossos que constituem, tá, os ossos da face, tá certo? E demos início agora para a parte de anatomia de membros superiores e caixa torácica. Beleza? Vamos lá. A topografia dos membros superior, tá? Dos membros superiores, a gente tem aquele cinturão superior, que a gente diz que é aquele cinturão escapular, que é a parte de escápula e clavícula, tá? E logo após vem as raízes, tá? Que é o braço, antebraço, punho, mão e dedos. Tá ok? Tá show? Vamos lá. A composição do membro superior, tá? Quando a gente tá falando em membro superior, a gente deve lembrar, tá? Que é constituída por clavícula, tá bom? Região clavicular e osso da escápula, tá ok? Que esses dois formam o cinturão escapular ou membro de cintura escapular, tá bom? Como a gente está vendo nessa imagem ilustrativa, na imagem direita aí que vocês estão vendo, tá ok? A gente vê a parte de clavícula, tá bom? E mais posteriormente tem a parte da escápula, tá bom? Que é assim formando a cintura escapular, tá? A cintura escapular é formada por clavícula e escápula, tá bom? E logo vem se ramificando nos seus segmentos, tá ok? Que vem se ramificando pelo húmero, tá? Que é o braço, tá bom? Depois vem o antebraço, que é composto por rádio e una, tá bom? E logo após vem o outro segmento, que é o segmento dos ossos da mão, tá bom? Que é o carpo, metacarpo e as falanges, tá ok? A gente deve tomar sempre por referência isso, tá? Que os membros superiores, tá bom? Que os membros superiores, eles é formado por escápula, tá? Clavícula, formado a cintura escapular, vem se ramificando por braço, tá bom? Que é formado pelo húmero. E logo após vem o antebraço, que é formado por rádio e una. E logo após a gente tá vendo parte de punho, tá? Que são as fileiras dos ossos do carpo, tá? E metacarpo, tá bom? E vem as falanges, tá ok? Tá belezinha de Creuza? Então vamos lá, continuar aqui. Show? Galerinha, a escápula e clavícula, tá? Que é a formato de cintura escapular. A escápula é um osso par, plano, fino, em formato triangular, tá certo? Localizado na parte posterior e superior do tórax, na altura das 7 primeiras costelas. Forma a parte dorsal da cintura escapular, tá? A clavícula faz ligações entre o braço e o tronco, tá? Com classificação longa em formato S. Esse formato S a gente tem que ver que é a anatomia da clavícula, tá bom? Tudo direitinho para vocês observarem, tá? Na região torácica, tá bom? Ou a clavícula, ela vai ter uma parte de, de articulação. Ela vai se articular com o acrômio da escápula, tá? Que é o acrômio, ele faz parte da formato, da formologia, da a parte do acidente ósseo, tá? Da escápula, tá? O acrômio, ele vai se ligar em uma extremidade
da clavícula, ela vai se articular com esse acrômio, tá? E o outro lado da clavícula, ela vai se articular com o lado externo, com o osso externo, ou seja, ela vai ter uma articulação externo clavicular, tá? E o outro lado vai ter uma articulação acrômio clavicular, tá ok? Tá belezinha de Creuza? A gente está vendo aí as imagens tanto na parte vista posterior como a parte anterior, tá bom? Aqui agora a gente está vendo a parte de clavícula, tá bom? A gente está dando mais ênfase aí à parte de clavícula, tá bom? Onde a gente está vendo a parte de clavícula superior e clavícula à vista inferior, tá beleza? De uma das extremidades da clavícula, ela vai ter essa extremidade external. Por que extremidade external? Porque ela vai ter, tá? A, porque ela vai ter a articulação com o externo, tá beleza? E pelo outro lado, aí vai ter a extremidade acromial, tá? Por que a extremidade acromial? Porque ela vai ser articulada com o acrômio, tá beleza? Ela vai ser articulada com o acrômio, tá bom? Desculpa. É, clavícula, tá bom? Pro outro lado, a gente vai ter a extremidade acromial, tá vendo? A gente tá vendo aqui nessa vista superior, ele vai ter um tubérculo coronoide, tá bom? Ela é dividida, tá bom? Pela extremidade external e extremidade acromial com o corpo da clavícula, tá bom? Na vista mais inferior, tá? A gente tá vendo o corpo da clavícula com a face articular acromial, tá? E por outro lado, a extremidade external, a gente está vendo a face articular external, tá bom? Nesse acidente ósseo, tá bom? Da clavícula, a gente está vendo a impressão do ligamento costo clavicular, tá certo? Quando a gente vê esse nome costo, é uma abreviação de costelas. E clavicular é da clavícula, ou seja, do ligamento das costelas com a clavícula. Tá ok? Tá ok? E na região mais inferior que a gente tá vendo aqui, o tubérculo conoide, tá? Agora a gente tá vendo, né, a parte de escápula, tá bom? Essa escápula ela tem essa anatomia plana, tá? Que a gente tá vendo essa fossa supraespinal, que esse aqui é chamado de espinha, tá? Nessa vista posterior da escápula, a gente tá vendo o acrômio, a cavidade glenoide, tá? Essa cavidade glenoide é onde vai ser articulado o húmero, tá? A cabeça do húmero irá se articular, tá? Com essa cavidade glenoidal, tá bom? A espinha, tá? Espinha escapular. A gente vê a fossa infraespinal, ou seja, uma espinha abaixo, ou uma fossa abaixo da espinha, tá? E a supraespinal, ou seja, uma fossa sobre a espinha, tá ok? A gente tá vendo os ângulos mediais, tá? Tanto em um como em outro. Porque ângulo medial? Porque essa escápula, ela vai estar, esse ângulo nessa região, essa proximidade dela vai estar mais próxima do plano médio sagital, tá ok? E nessa vista anterior, tá bom? A gente tem esse ângulo superior, tá bom? Processo coracoide da escápula, tá bom? E a fossa subescapular, ok? A gente tá vendo uma vista mais lateral, tá? Da escápula, onde a gente consegue ver o acrômio, o processo coracoide, tá bom? O tubérculo supraglenoidal, tá? A cavidade glenoidal, o tubérculo infraglenoidal,
tá? Face posterior, face costal e margem lateral, tá bom? A gente agora, tá? A gente viu parte de cintura e escapular, tá? Que é essa região do membro superior. A gente agora vai dar início à parte dos membros, tá certo? Que é das raízes, que são os segmentos da cintura escapular, tá bom? Agora a gente tá vendo, tá? A parte do braço, tá? Que esse braço, ela é composto pelo osso húmero, tá bom? E esse húmero, ele é classificado como um osso longo, tá? E o maior do membro superior, a qual se localiza no braço, articulando com a escápula, tá? Pela cavidade glenoidal, tá ok? O rádio e a una através da articulação do ombro e o do cotovelo, apresentando em sua anatomia duas epífises proximal e distal e uma diáfise constituído por 16 acidentes anatômicos, tá bom? Ou seja, o húmero ele vai se articular com a escápula superiormente e inferiormente na sua região distal da sua epífise, tá bom? Ele consegue, esse húmero, ele tem duas epífises por ser um osso longo, tá? Por ele ser um osso longo, ele vai ter duas epífises e uma diáfise, tá bom? Essas epífises, essa epífise que é da região escapular, é a epífise proximal, tá bom? E aí, a epífise distal está localizado com a articulação, tá? Da una e do rádio, ok? Tá beleza? A gente tá vendo as fraturas, tá bom? Em relação à parte das fraturas, tá certo? A fratura que vocês estão vendo aí, nessa imagem esquerda inferior, tá? Tá mostrando a parte de uma fratura da região proximal, tá bom? Por que proximal? Porque ela está mais próxima, tá? Ela está mais próximo do segmento do plano médio sagital, tá bom? E a fratura medial, tá bom? É aquela que é na média, tá? Que é tá média entre região superior e região inferior, tá bom? E a fratura distal é quando essa fratura ela é mais distante, tá certo? Do plano médio sagital, tá bom? A gente tá vendo agora uma imagem mais perfeita, né? Do húmero, tá? A gente tá vendo a cabeça do húmero, o colo do húmero, o tubérculo, tá? Menor e o tubérculo maior do húmero, tá bom? Esse entre tubérculo maior e tubérculo menor passa um suco. Esse suco, né, suco de tomar, é conhecimento suco, tá? São cavidades, tá? Anatômicas, tá? Ósseas, ok? Onde entre um e outro passa um sulco intertubercular. Por que intertubercular? Esse nome inter significa entre, tá? Entre os tubérculos, tá? Sulco intertubercular, tá bom? Mais inferior a gente tá vendo a crista do tubérculo menor, tá? E a crista do tubérculo maior, tá bom? A tuberosidade deltoidea, tá? A fossa coronoide, a crista supracondylar medial, o epicôndilo medial, tá bom? E o epicôndilo lateral, certo? A tróclea, tá bom? E a região de capítulo, tá? O capítulo, ele é uma anatomia, tá certo? Ele é uma anatomia do úmero, tá? Ele é um acidente ósseo do úmero, tá bom? A parte do antebraço, tá certo? Que é região de antebraço, é logo após abaixo do braço, tá? O antebraço, ele é composto por rádio e una, tá? O rádio é um osso longo da face lateral do antebraço, tá? E o mais curto dos dois ossos do antebraço, tá? A una, por sua vez, ela é a maior osso do antebraço, que possui uma estrutura chanfrada na parte superior ou um corpo triangular largo e torna-se na extremidade inferior estreito e
cilíndrico, tá bom? A gente tá vendo essas articulações, tá bom? Com húmero, tá? Entre rádio e una, tá bom? O rádio, para a gente saber onde fica o rádio e a una, tá certo? No nosso corpo, a gente deve tomar por base o polegar, tá bom? Que é o primeiro dedo da mão, tá bom? Todo rádio, todo rádio, ele possui, eu tô falando em rádio em rádio eletrodoméstico, tá bom? Esse rádio, todo rádio ele possui antena, tá bom? Por sua vez, como esse dedão aqui, que a gente chama de primeiro dedo, tá bom? Da mão, a gente diz que o lado dele é o lado do rádio, tá bom? E como por ser esse dedão, ele é ser pro lado do rádio, a gente diz que é a antena do rádio, tá bom? Aí a gente consegue associar aonde está o lado do rádio no nosso antebraço, tá bom? Pela posição anatômica, ele vai estar lateral, tá bom? E a una, ele vai estar mais medial, tá bom? Vamos continuar então. A gente tá vendo essa parte mais seccionada da una, tá bom? Onde a gente consegue ver trópia, processo coronoide, tá? O olécrano, tá? Por alguns é conhecido como cotovelo, tá certo? O olécrano, ele é um acidente ósseo do osso da una, tá bom? A una, ela é conhecidamente, é parecido com uma chave, tá? Quando vocês veem essa imagem, tá? Essa una, tá? É conhecidamente como uma chave, tá bom? Que fica mais fácil de associação, tá bom? E nessa una, tá bom? A gente consegue ver os processos estiloides, tá bom? Que são esses acidentes ósseos dessas partes aqui, ó, que é o acidente ósseo do processo estiloide, tá bom? Então a gente vai dar mais um passo à frente, tá? A gente agora tá vendo o rádio, tá bom? O rádio, ele vai possuir em sua cabeça o colo, tá? Tá certo? Na sua parte proximal, tá bom? Na sua parte proximal, ele vai possuir a cabeça, o colo, tá bom? A tuberosidade do rádio, que é acidente ósseo, que contém no rádio, tá bom? Ele vai possuir uma fóvea na sua parte superior, tá? Da sua extremidade proximal, tá ok? Ele vai possuir também sulco dos extensores, tá certo? O tubérculo dorsal e a incisura ulnar, tá bom? Onde é essa articulação com a una, tá certo? E ele também vai possuir um processo estiloide, tá ok? E agora a gente vai ver parte da mão, tá bom? Mão, ele vai possuir seus ossos, seus 8 ossos, tá bom? Mão não, desculpa. O carpo, tá bom? Essa mão ele vai possuir carpo, metacarpos e falanges, tá bom? Onde a mão corresponde ao segmento terminal do membro superior através da continuação do punho e termina com os dedos, tá? Ao total nós temos 27 ossos na mão, tá? Todos trabalham em conjunto, tá? O osso da mão, juntamente com o músculo e articulações, permite o manuseio de objetos, tá certo? Como a gente está vendo aqui, dessas fileiras do ossos do carpo, tá bom? É, em fileira, tá bom? Em fileira mais proximal, a gente tá vendo, tá bom? O escafoide, o semilunar, o piramidal e o pisiforme, tá bom? E na sua fileira distal, tá bom? Tem o trapézio, trapezoide, o capitato e o amato, tá bom? Ok? Nessa parte que vocês estão vendo mais colorida, nessa imagem ilustrativa que vocês estão vendo, as falanges distal ela tá aparecendo para vocês de forma
vermelho, tá? As falanges mediais, ela vai estar em azul, tá? E em verde, as falanges proximais, tá? A gente tá vendo em amarelo os metacarpos e em roxo os carpos, tá bom? Os oito ossos do carpo, tá bom? A gente tá vendo mais nítido, tá bom? O, os ossos do carpo, tá bom? Escafoide, semilunar, piramidal e piciforme, tá bom? E na sua fileira distal, tá? Tem o trapézio, o trapezóide, o capitato e o amato, tá bom? Os ossos da caixa torácica, tá? A caixa torácica ela é formada por 25 ossos, sendo 24 costelas e um externo. Tem como principal função de criar uma armadura protegendo o coração e o pulmão, tá? A costela, tá bom? Na caixa torácica, ela possui 12 pares de costela, tá? 7 pares são verdadeiras, 3 pares são falsas e 2 são flutuantes. Um externo e uma coluna vertebral, tá bom? A gente tá vendo a parte de costelas, tá certo? Onde essas costelas ela possuem 12 pares. Dessa forma, totalizando 24 costelas, tá bom? Onde entre elas estarão 7 verdadeiras, porque elas são ligadas diretamente ao externo, tá? E 3 falsas. Por que 3 falsas? Porque eles vão se ligar indiretamente com o externo, tá? Eles vão pegar carona com cartilagem até chegar ao externo. E dessa forma, as flutuantes, tá? Que elas não se interligam com nada do externo, tá? A gente tá vendo a parte de externo, tá bom? Como a gente tá vendo a parte de manúbrio, tá? O externo, ele é dividido em manúbrio, corpo do externo, tá? E o processo chifoide, tá bom? Aqui ela vai conter as articulações, tá? Aquelas articulações que ela vai ter com a clavícula, tá ok? A incisura jugular, que é nessa região que eu estou mostrando aqui para vocês, tá certo? Aqui é conhecidamente como a incisura jugular, tá certo? A face articular, tá bom? Da clavícula, tá bom? Ambos os lados e as farnes das incissuras externais, tá bom? Aqui a gente tá vendo o osso externo, tá bom? A gente tá vendo junto com as costelas, tá ok? E a anatomia dos membros inferior e pelve. Isso daí, tá? A gente vai ver na próxima aula, tá ok, pessoal? Pessoal, diante disso, muito obrigado, tá? Estudem, tá? Revisem e, se Deus quiser, nos encontraremos na próxima aula. Tá bom, pessoal? Pessoal, muito obrigado e que Deus os abençoe.